Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é bastante relevante e gostaria que você refletisse bastante sobre ela e pudesse responder com toda a sinceridade. Sua vida alegra a Deus? Uau, como é que a minha vida vai alegrar a Deus? Vou ler para você um versículo que está lá em Mateus 3, nos versículos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Uau, você pode dizer assim, tá, mas Deus estava falando de Jesus, era o filho dele, era uma pessoa que foi perfeita, não teve pecados, né? E se batizou, sim, se batizou não porque ele tivesse pecados, não porque ele tivesse que se arrepender dos seus pecados, né? Qualquer hora nós podemos falar um pouco mais sobre a questão do batismo, mas Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça de Deus. Então, o que a gente percebe nesta atitude, como em todas as outras atitudes de Jesus durante seu ministério na terra, é que ele era um filho obediente, né? Um filho que alegrava o coração do Pai com a sua obediência. A palavra que esse texto usa, segundo os estudiosos, é uma palavra utilizada no grego que chama eudoqueu, né? E significa ter prazer em, ser satisfeito em, ter prazer em agradar alguém, ser favorável a. Então, o que Deus estava dizendo acerca de Jesus naquele momento é: ele me faz feliz, ele me deixa alegre, como eu o amo, como o meu coração se alegra nele. Então, eu gostaria de perguntar para você se você também tem alegrado o coração de Deus através do seu estilo de vida. Porque quando nós conhecemos Jesus e o colocamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele sendo Senhor, Ele passa a reger os nossos pensamentos e as nossas atitudes acabam sendo transformadas por causa da transformação dos nossos pensamentos. Então nós deixamos de agir segundo aquilo que a nossa alma deseja. Não é que você vai se tornar perfeito, infelizmente isso só vai acontecer quando nós estivermos lá no céu, na eternidade, com Jesus, ao lado de Deus Pai, convivendo para sempre com o Espírito Santo. Mas enquanto estamos aqui, a nossa obediência a todos os princípios que são imutáveis, os princípios de Deus que regem o seu reino são imutáveis. Então, à medida que nós obedecemos a esses princípios, que nós não negociamos valores, que nós entramos nessa condição de intimidade, de entender que a nossa obediência não é algo pesaroso, mas ela é algo que traz leveza, porque sabe que está agradando o coração daquele que é Senhor sobre as nossas vidas, daquele que nos resgatou das trevas para a sua perfeita luz. Então nós entendemos que Jesus cumpriu pelo menos 3 coisas para trazer essa declaração ao coração de Deus Pai, e que pode acontecer comigo e com você, independente das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Veja só, primeiro, Jesus foi obediente em todo tempo e circunstância. Independente do que falavam, do que faziam contra ele, Jesus obedecia. Jesus obedecia à orientação de Deus Pai. Jesus tinha, em segundo lugar, prazer de fazer a vontade de Deus, ainda que ela fosse contrária à vontade dele. E nós vemos isso bem claramente quando, momentos antes dele ser levado para a crucificação, de ser entregue para aqueles homens, para os seus acusadores, ele que não tinha culpa algum, pecado algum, ele fala: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia conta que ele chegou, a dor era tão intensa, a angústia era tão grande, que ele chegou a transpirar sangue, mas ainda assim ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós fazemos isso,
contrariando a nossa vontade, a vontade da nossa alma, e fazemos o que Deus estabeleceu para ser feito, nós alegramos o coração de Deus. Em terceiro lugar, Jesus tinha uma constância absurda em buscar a presença e a direção de Deus Pai. Você pode perceber que durante todo o tempo do seu ministério, ele fazia alguma coisa, praticava um ato de bondade, de justiça, ordenava um milagre, e a palavra diz, e ele se retirava para orar. Então, buscar a direção de Deus, buscar a intimidade de Deus, não tomar resolução nenhuma da nossa vida sem antes consultar a Deus, sem antes consultar ao Pai, isso vai alegrar o coração de Deus. Que eu e você estejamos prontos e dispostos para alegrar o coração de Deus todos os dias, em nome de Jesus.